Pessoal, tenho aqui embancado um Samsung S21 Plus. Esse aparelho ele tá com consumo inicial, né? Aparelho lacrado ainda. Vou estar aqui, ó, injetando tensão no conector de bateria. Observem aqui na fonte, 50 mAh de consumo, tá? Vou pressionar o power aqui. Pressionando o power, ó, nada acontece, permanecendo os mesmos 50, né? Para adiantar as coisas aqui, eu já fiz algumas afeições, movi as blindagens aqui e encontrei aqui o indutor, né? Com os dois lados aterrados, né? Curto-circuito. Vejam, no multímetro ali, ó, 0 de um lado, ok? E 0 do outro, beleza? E trazendo aqui para o esquema, essa bobina é a L7002, né? Copiei aqui, selecionei, ela me mostra aqui, ó, que ela tá ligada aqui no PMIC, né? Em um dos dois PMICs aqui, ó, ok? Esse PMIC que ela tá ligada aí.